Oi, gente, bem-vindos ao canal Gente que Faz o Bem. Hoje eu tô aqui com a Flávia, então eu convido você para colar aí, porque a história dela é maravilhosa. E eu tenho que confessar que a primeira vez que eu encontrei a Flávia, eu não resisti e tive que convidá-la aqui pro canal para que ela pudesse dividir a história dela com vocês. E entre muitas coisas que me chamaram a atenção, duas são muito especiais. Primeiro, a idade. Como ela começou a fazer trabalho em prol da sociedade muito nova e também o brilho nos olhos, porque assim, ela tem um brilho nos olhos, tem uma energia que é assim irresistível. Então, antes de começar, só vou lembrar para vocês que o objetivo do canal é olhar para coisas boas que acontecem na sociedade, para que a gente não olhe somente para as coisas negativas que nós vemos na televisão, nos meios de comunicação todos os dias. Por quê? Porque se a gente olha só para aquilo que não funciona, para aquilo que falta, para aquilo que dá errado, a gente vive no medo e na competição. E se a gente olhar, né, fazer um balanço, a gente pode ver que realmente tem muita coisa boa acontecendo e a gente vive mais num sistema de colaboração que faz melhor pra gente, pro mundo, e a gente atrai mais coisas boas para todo mundo, para nós, pro mundo à nossa volta, e nós contribuímos de qualquer forma para o mundo melhor. Só se a gente olhar e pensar em coisa boa já faz bem, né? Uhum. Flávia, obrigada por ter aceitado o meu convite. O prazer é meu de estar aqui com você hoje. Me sinto lisonjeada pela oportunidade de falar, de contar e a gente tentar espalhar um pouquinho do que é bom. Eu estou muito feliz porque a Flávia, gente, hoje, ela é uma empresária em Londres, mas ela nunca esqueceu suas raízes lá do Recife, no Brasil, ou aí do Recife, aí no Brasil. Então, o que eu vou começar a perguntar para Flávia, eu trouxe a colinha hoje das minhas perguntas, né? Porque às vezes está muito frio aqui, a gente nunca sabe se o cérebro vai congelar. Flávia, você hoje uma empresária de sucesso, né? Uma empreendedora aqui em Londres, mas a sua vida não foi sempre assim, então eu gostaria que você contasse pra gente lá quando você era muito jovem, nos seus 14 anos. Conta pra gente um pouquinho lá da sua vida, de como você ajudou a sociedade, em especial uma pessoa. Conta pra gente. Pronto, então vamos começar. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade da gente poder contar essas histórias. Para mim é um prazer. Ah, Lá no Recife, quando eu era adolescente, ganhando meu dinheirinho de palhaço, que como eu já contei, algumas pessoas já sabem um pouco da minha história, que um dos meus primeiros trabalhos no fim de semana eu era palhaça de festa. Né? Quantos Então, anos quando você tinha? foi 14? 14. 14, 14. Então, eu arrecadava fundos para levar para um orfanato que tinha próximo, numa favela, na verdade, no bairro, perto do bairro que a gente morava. Então, eu arrecadava fundos, né, e mantimentos, na verdade, não eram fundos, não era dinheiro para adolescentes, mas eu com os familiares e os vizinhos, e eu ia juntando aquelas caixas de mantimento no quarto, né, onde eu dormia. Minha mãe falava, não vai ter espaço mais para vocês aí, já daqui a pouco os mantimentos estão tomando conta. E a gente sempre fazia o que podia e levava nesse orfanato, né? E uma das histórias que, quando chegamos lá com os mantimentos, foi a avózinha que cuidava das crianças, que falou pra gente: vocês foram mandados por Deus, né? Porque eu ontem fiz uma sopa para eles de folhas de mangueira, de todas as folhas que eu sabia que não fazia mal, coloquei sal, e eles disseram: vó, que sopa deliciosa. Então, o amor daquela sopa, né? Aquela gratidão daquelas crianças nos levou lá. Mas uma coisa bem interessante nesse seu propósito, Marli, de espalhar o bem, né? De contar o bem, é que nessa época, quando eu fiz isso, essa história se espalhou. Então, na comunidade, na igreja que eu frequentava na época, e as pessoas ficaram sabendo. E um certo dia eu estava em casa, num sábado de tarde, e meu pai chegou e falou: Flávia, tem 3 carrões aí na porta perguntando por você. Eu disse: 3 carrões de onde? Ele fez: eu acho que é alguém da igreja, mas eu não sei quem é. Eu disse: que coisa, não tem nada marcado com a igreja, nada. E aí eles perguntaram: Flávia, a gente soube que você ajuda um orfanato aqui perto.
e nós estamos com excesso de mantimento. E eles abriram as malas do carro. Estava cheio de comida, aqueles 3 carros estavam compactados de alimento. E a gente queria ir com você lá levar. Gente, que maravilha. Então, assim, o bem se espalha com velocidade também, né? Então, assim, se a gente, como você falou, em vez de a gente estar dando só ouvido às notícias ruins, se a gente conseguir espalhar o bem, se a gente conseguir fazer um pouquinho, outra pessoa pode fazer mais um pouquinho, e a outra fazer... Então, assim, vai juntando essa força, né? Exatamente. Então, essa foi uma experiência muito, muito gratificante para mim, muito marcante, principalmente na adolescência, quando a gente não sabe o que a gente deve fazer, né? Na adolescência a gente fica meio perdido de emoções, de hormônios, sim, de muitas transformações. muitas transformações. Então, assim, foi uma forma de me guiar. Você canalizou para o bem, né? Porque às vezes, né, depende do adolescente, não tem essa mesma perspectiva e acaba direcionando ou canalizando os problemas, né, as transformações da adolescência por um outro lado. Isso. Então, assim, uma coisa que eu acho que veio natural, veio muito da experiência do meu pai. Meu pai é um homem muito, muito bondoso. Muito, assim, é da natureza dele. O espírito dele, a alma dele é genuinamente boa. Então, assim, de confiar, de se doar para as pessoas. Então, nós podemos dizer, assim, que a motivação que você tinha naquela época, né, porque você era muito jovem, ela tem uma influência da sua família, do seu pai. Tem uma influência da família. Né? Então, isso a gente pode dizer também que é um fator importante, como a gente educa os filhos, né? Em olhar também para o mundo e para as outras pessoas que são menos privilegiadas de nós, né? Exato. Gente, quando eu falo com a Flávia, ela ainda se emociona falando disso, sabia? E a gente se emociona junto, sabe? Quando você sente aquele arrepio no corpo, é assim mesmo, porque a história dela é bonita, tem muito mais. Se cola aí, fala aí. Então, e aí, conta pra gente do menino que você ajudou muito a transformar a vida dele. Então, o Léo, eu conversei com ele, eu disse, Léo, posso contar a sua história? Ele disse, pode. E me diga onde está o canal, porque eu quero dar o meu testemunho lá. Ele falou. Porque o Léo é um menino maravilhoso, extremamente dedicado, muito trabalhador, muito trabalhador, muito responsável. Então, ele pequenininho, ainda um pouco menos de 10 anos, ele pedia para ajudar lá em casa, para varrer o quintal, para comprar alguma coisa. E ele acabava passando o dia com a gente lá em casa. Então ele chegava, tomava café da manhã com a gente, almoçava com a gente, jantava e recebia uma ajuda que meu pai dava no final do dia, ou alguns mantimentos levava para casa no fim daquele dia. Um menino extremamente responsável. Mas com o passar do tempo eu fui percebendo que eu saía para a escola e o Léo não ia para a escola. E eu perguntei, Léo, você não estuda? Ele falou, não, eu não tenho o meu registro de nascimento. Minha mãe não tem dinheiro para tirar a segunda via do meu registro de nascimento para me matricular. E naquela época eu era palhaça e tinha minha mesadinha e tal. E eu falei, pergunta para tua mãe, Léo, onde foi que ela te registrou? Só o nome do cartório, se ela lembra vagamente onde foi, que a gente vai achar isso. E aí ela falou, eu fui com o Léo um dia na cidade e tirei a segunda via do registro de nascimento dele, achei uma vaga numa escola pública próxima lá de casa, comprei a primeira bolsa dele, primeiro caderno, primeiro lápis de cor, e Léo foi para a escola e ele colocou, a primeira vez com 12 anos de idade que ele colocou os pés na escola. Hoje Léo é um homem honrado, que se mantém com seu próprio trabalho, como ele sempre fez desde a infância, né? Mas ele só precisava de uma oportunidade, assim, de que alguém desse a mão a ele e desse aquela ajuda inicial. E ali ele foi. E ele se sentia muito orgulhoso de mandar para mim o resultado das provas. Estou estudando, eu passei nisso aqui, estou fazendo um outro curso técnico, estou me tornando eletricista, tirei minha carteira de motorista, comprou um carro, estou construindo minha casa, quero muito que você me visite. Então, assim, o crescimento dele, né, e das gerações futuras. Hoje o filho dele entrou na escola pequenininho, no maternal. Então, assim, ele vê a necessidade da escola. Hoje ele tem uma família linda, tem uma esposa, um filho lindo que ele cuida com muita dedicação. E aquela pequena contribuição que para mim, naquele momento, foi só a atenção de ver o que ele precisava.
Gente, verdade, 14 anos, ela percebeu o que ele precisava. eu acho que eu estava com 16, 17, mas era Mesmo novinha, assim, era. 16 anos, perceber, nossa, eu posso ir para a escola, alguém não pode. E ela ajudou a colocar ele na escola. E outra coisa linda dessa história é que ele é muito grato, porque eles falam até hoje, né? Ah, sim, eu chamo o filho dele é meu neto. Ah, Eu falo para minhas filhas, oh, eu sou irmão e tal, porque eu consigo, assim, a forma como o meu amor por ele, né, e a retribuição dele também, desse amor, né, ele sempre agradece para os meus pais, ele sempre agradece para mim, que a gente mudou o curso da história dele, né, por ter dado aquela direção, por ter deixado ele participar também da nossa família, né, ele não se perdeu, porque ele me fala assim, Flávia, muitos dos meus amigos estão presos ou estão mortos. Né? Então, assim, uma pequena ajuda, lógico, que é da índole dele. Ele era trabalhador, sempre foi trabalhador desde menino, né? É da índole dele. Mas uma pequena ajuda, e quantas pessoas estão esperando pela gente, né? Para a gente poder dar uma ajudinha só. Que financeiramente, eu falo, às vezes eu penso, poxa, eu acho que eu podia ter ajudado mais pessoas assim. Porque financeiramente, naquele momento, né, não precisou de tanta coisa assim. Foi uma segunda cópia do registro de nascimento, mas precisou da minha atenção e 2 dias ou 3 dias para tentar conseguir uma vaga na escola para ele e orientar ele naquele ponto ali. 16 anos, e olha que 16 anos nós a gente não quer saber em muita nós coisa. mesmos, né? Revoltados com o mundo, e a gente não olha muito para a sociedade, eu acredito. Então, o que você fez foi maravilhoso, transformou uma vida. E as gerações, porque eu acho que ele abraçou a oportunidade e a geração do filho dele e dos netos dele vão ser diferenciadas. A gente já vê a diferença da forma como ele cuida, como ele ama, o senso de responsabilidade de tudo que ele expressa e o que ele planta todos os dias. É bem diferenciado já. Então, e agora que você dividiu com a gente essa história do Léo, que eu um dia quero conhecer também, eu queria que você contasse pra gente as outras coisas que você faz hoje, sempre, né? Lembrando que você nunca esqueceu suas origens, o que você fez no Covid, que eu sei que você tá muito ocupada, né? A Flávia tem um laboratório em Londres, é um laboratório de análises clínicas. Na época do Covid, assim, ela trabalhou mais, acho que em toda a minha história. Em toda a sua história. E ainda assim, ela ajudava com o projeto lá no Brasil. Conta pra gente um pouquinho, então. Ah, sim. No projeto no Brasil, nós montamos porque nós tivemos a oportunidade de estar trabalhando, né? Então, assim, a gente tinha um grupo, minha família tem um grupo, né? Que são todos os irmãos, os sobrinhos, as esposas dos sobrinhos e os netos, e quem mais, assim que forem tendo um celular, ele vai entrando no grupo. Ah, ok. E tem primo também que está ali naquele grupo. Então, ali a gente montou o SNV. SNV tem 2 simbolismos. SNV é Severino e Valtina, que são meus pais. Sim. E SNV também significa salvar vidas. Então, pra gente, a gente viu pelo exemplo que eles fizeram, sempre com eles e com quem estava em volta, que a gente podia fazer um pouco mais. Então, a gente resolveu fazer, não fizemos arrecadação de fundos externos, foi só a gente mesmo, e distribuímos centenas e centenas de cestas básicas. E com muita história, assim, eu estava daqui, lógico, eu mandei mais fundos, né, mandei para que minhas irmãs organizassem isso lá no Brasil, porque era uma comunidade que estava mais necessitada também na época. Então, assim, a gente fez durante esse processo. E na época aqui também do Covid, nós fomos muito abençoados, né? De ter a oportunidade de oferecer trabalho para as pessoas. E isso é uma coisa que para mim é muito gratificante para ser empreendedora, não é só o desenvolver do negócio, que eu também amo essa parte de criar e tal, mas de você poder empregar. Porque uma época que o laboratório cresceu muito, né? Exponencialmente, assim. E poder dar emprego à pessoa, a pessoa se sente... A gente é diferente, né? Quando você trabalha, que você pode prover para a sua família com o suor do seu trabalho, ele se sente honrado, se sente dignificado, né? Então, assim, pra gente foi muito gratificante isso. E tivemos sogras, mães, pessoas nos mandando mensagem, agradecendo, porque os filhos, ou a nora, ou alguém estava em casa depressivo,
Ah, tá. porque não tinha onde trabalhar, a escola estava fechada. Então, assim, ficava se perdendo nas emoções, né? E a doença mental hoje em dia crescendo muito crescendo mais. Muito, na época do Covid foi muito alto. Bem forte. Então, assim, a gente teve a oportunidade de ajudar muitas pessoas nisso também. E foi muito gratificante em saber que a gente não estava só dando um emprego e eles estavam ajudando, a gente estava salvando vidas ao mesmo tempo, porque era um trabalho que a gente precisava fazer, que a comunidade precisava. Para o empreendimento foi maravilhoso, mas no outro lado a gente ajudou muita gente também. Não só dando os resultados dos testes, mas empregando muitas pessoas também, que a gente mudou o sentido, né? Que a oportunidade toda mudou o rumo da vida das pessoas. E aquilo ali também foi muito gratificante. E eu acho que como empreendedor, a gente vê essa parte de poder, quando você dá um emprego à pessoa, ela te retribui, lógico que a gente tem que ter o lado também sério da história, que ele tem que fazer o serviço, né? Sim. Mas a retribuição disso... o empenho de ambas as partes. De ambas as partes. É muito gratificante. Nossa, que bom. Espero que todos os empreendedores possam pensar assim como você um dia e serem felizes porque eles podem empregar pessoas. Bom, e aí pro Natal agora? Conta pra gente, o que tá acontecendo? Então, pro Natal a gente tá organizando só com a família, novamente, né, distribuição de cestas e fazer alguma coisa especial. O que a gente tem conversado é fazer uma coisa preparada com amor. Não só o mantimento, mas tipo um bolo decorado. Então a gente está trabalhando nisso e ver quantas pessoas a gente vai poder atingir com isso, não só com as cestas, mas também com os presentes e com alguma coisa com mais amor. Quantas pessoas da sua família estão envolvidas em ajudar? Assim, Todo mundo. Todo mundo? Todo mundo entra e contribui com alguma coisa. Mas 30 pessoas? Mais ou menos. Mas porque nós somos 8 irmãos, 14 sobrinhos. Aí tem as esposas dos sobrinhos e os maridos. E alguns deles já têm filhos e tem primos também que entram na contribuição. Então, assim, cada pessoa faz um pouquinho. E você pode contar pra gente onde que é a região do Recife? Que vocês... No Recife, às vezes a gente faz no Ibura, a gente faz no IPSEP. Depende, ver qual é a comunidade. Minhas irmãs têm contato com alguns agentes sociais e aí eles falam, não, aquela comunidade ali de repente está precisando um pouco mais agora. Tem uns grupos ali, a gente pode distribuir uns números lá, ver quais são exatamente as famílias que estão mais necessitadas. Então não é uma comunidade só, são várias, vocês veem quem precisa mais. Na hora. Lógico que é muito difícil de fazer a gente é guiado pelas assistentes sociais, né? De uma certa forma. E algumas pessoas que a gente sabe que possa precisar. E sempre a gente tem alguma coisa extra, porque aparece alguém na fila que não pegou um número. Nossa, gente, que lindo. Então faz muitos anos que esse trabalho acontece, né? Porque seu pai já fazia e depois foi, através de você, ele foi se expandindo, vamos dizer assim. Exato. Bom, gente, a gente podia ficar aqui muitas horas conversando com a Flávia, mas eu queria que você estivesse aqui para sentir essa, né? Ela fala, ainda se emociona, os olhos dela brilham, então dá para ver assim que o que ela faz tem um retorno para ela, assim, né? Uma felicidade, né? Uma satisfação muito grande. Agora, o que eu queria perguntar para você é de um outro projeto. Porque eu também, né, quando eu fiquei sabendo, um projeto ecológico, eu sou muito... A última entrevista do canal foi, na verdade, sobre sustentabilidade. Então, eu fiquei muito curiosa sobre esse projeto. Então, eu queria saber um pouquinho mais sobre o projeto que é na Fazenda Canto Alegre, né? Isso, Fazenda Canto Alegre. Então, Fazenda Canto Alegre se tornou um sonho, né? Porque novamente, vai pela história dos meus pais, que eles queriam um terreno grande, uma época para construir, todos os filhos tivessem uma casa lá e ficasse todo mundo junto. Ok. Então, quando eu comprei a fazenda, eu disse, então vamos expandir esse projeto, né? Vamos criar esse projeto. Então, uma pequena parte do projeto, que é um projeto ecológico, tudo vai ser de sustentabilidade lá, é que nós temos a Vila da Família. Então, ali os irmãos, cada um tem uma casa ali naquela vila, uma vila separada ali dentro daquela fazenda.
e aqueles vão passar de gerações. Já existe. Não, tem um projeto. Tem um projeto. A gente vai construir as casas. Já tá no projeto. Eu vou até te mostrar o projeto. E ali vai passar de gerações. Então, tipo, a gente não pode vender. É uma das regras do projeto que não pode ser vendido. Você pode alugar para quem você quiser. Mas você vai aprender a vender. Porque é para passar. Porque eu moro aqui. Minhas filhas nasceram na Inglaterra. Tem uma que mora nos Estados Unidos. Tem outra que mora no Rio. Tem 2 mais irmãs que moram aqui. E 3 estão no Brasil. Então, assim, os primos e os primos netos vão ter que, para manter um certo contato, você tem que ter um motivo. Tem um ponto de encontro. Tem que ter um ponto. Exato. Então, assim, é para criar esse motivo para que a família continue ligada. Tá? Então, esse é um projeto da parte da família que, na verdade, é onde a gente se encontra, onde tem a nossa segurança, é na família. Né? Então, assim, para que a gente possa expandir ali aquele projeto. Então, a ideia é que nós vamos trabalhar lá e que esse projeto vai criar muito emprego para a região. Por quê? Da parte mais linda do projeto é que nós vamos plantar 4 hectares de floresta alimentar. Que na verdade, foi criado, acho que pelo um holandês em Salvador, a primeira vez. Né? Que é a Food Forest. Que é desde o pé de jaca até o cogumelo. Tudo no mesmo lugar. Então, nossa, ali naquela harmonia natural da natureza, né? para poder seguir. É autossuficiente fazendo. Autossuficiente, é. Então, vão ser 4 hectares. E essas frutas, essas verduras, tudo que vai ser tirado de lá vai ser para manter o projeto da fazenda, quando a gente tiver as cabanas lá, os chalés e tudo, para os funcionários, para a família e para quem mais der. Porque, na verdade, 4 hectares de comida é muito comida. A gente vai precisar de mais gente para ajudar a gente a comer. Então, assim, essa é uma parte muito linda do projeto. E aí nós temos também um teatro. O projeto é todo ligado à autossuficiência, à arte, à ecologia. Né? Nós temos já os açudes, que vão ter peixes, que vão ter... Então, tudo se conectar com a natureza. E vamos ter o centro de arte também, onde vai ser ensinado arte para as crianças, onde vai ter exibições. E vamos ter um anfiteatro, que é para que a gente possa sentar lá, mesmo se não tiver ninguém cantando, a gente possa sentar lá e apreciar um bom copo de chá. Ou como que você gosta, ver as estrelas, ver o pôr do sol, ver o nascer do sol. Então, assim, tá com pessoas que você ama, né? Poder colocar o pé no chão, sentir a terra, olhar as estrelas e gerar muito emprego. Então, esse é um projeto que a gente tem lá. E você vai gerar emprego não só através da plantação, mas também construir as casas, tudo? Muito, exato. E, por exemplo, se a gente for, né, você falou que é uma coisa que assim, tá no embrião, talvez. Mas, se você, olhando para frente, quantos anos você imagina que tudo isso vai demorar? Eu não sei, a gente já começou. Já começamos. Então vai ser rapidinho, porque a Flávia tem uma energia. Começamos. Tudo depende né? Estamos fazendo de uma forma que uma coisa não destrua a outra. Então, assim, a gente está criando, já temos 3 lagos lá. Então, assim, começamos a plantação da floresta, já começou também, e as primeiras frutas da floresta. Então, assim, tudo tem um simbolismo e um amor expressado para que todos sintam. A primeira plantação das primeiras frutas da floresta foi feita com uma salada de fruta que foi feita na casa dos meus pais. Então, assim, eu pedi para minha cunhada, que ela é maravilhosa, assim, ela movimentou todo mundo. Vamos organizar uma salada de fruta, pega as sementes e vamos ensinar essas crianças a plantar. Então, todo mundo vai ter sua árvore. Então, assim, nos copinhos de plástico de água, a gente começou a plantar. Comeram a fruta, teve aquela integração e todo mundo plantou algumas árvores. Então, assim, o simbolismo de que a primeira parte da floresta começou com as árvores que foram plantadas pela gente mesmo. Então, e aí, essa parte já começou, que temos que esperar. Tem árvore que demora 7 anos para crescer, né? Para ficar boa, mas pelo menos 3 anos. Então, essa é uma das partes iniciais. A reforma nas casas que já existem, que existem 3 casas lá. E na parte de ter alguns animais para que as pessoas possam ter essa integração também, que muita criança que mora na cidade, a gente está só 1 hora e 20 minutos da cidade. Então, quem mora num apartamento, às vezes as crianças não colocam nem o pé no chão, né? Nunca sentiu a grama, sim, faz tão bem, nunca né? tocou num animalzinho, nunca viu uma vaquinha,
Então, assim, para criar esse amor, esse cuidado, esse interesse, né, de voltar um pouco, que eu acho que a gente tá todo mundo muito desligado, porque os telefones, os computadores, de uma certa forma, a gente geram a tá nossa daqui vida, pra né? cima, né? Só uma cabeça, É. excesso de pensamento, esquecer do corpo, né? E Que é o pode que, ser. na verdade, faz também, né? Eu acho que é um dos motivos que causa muito mais problemas emocionais Isso, também, exato. né? Bom, quer dizer, gente, eu fico imaginando o orgulho do seu pai, sabendo que você tá realizando o sonho dele, né? De ter a família junto. E aí você tá unindo duas coisas, né? Duas coisas. Fazer a conexão, o vínculo da família por muitas gerações e também contribuindo ali para a sociedade, porque você vai abrir a fazenda para as pessoas visitarem os animais, né? Ter acesso às frutas e também gerando emprego. Então são três coisas. Gente, olha que maravilha! E olha essa ideia, porque assim, projetos existem muitos. Agora, projetos que envolvem outras pessoas e assim valorizar a terra, a arte, como você disse, a natureza, a sustentabilidade, a conexão com os outros, não são muitos, né? Porque geralmente as pessoas fazem projetos assim. A sociedade que nós vivemos fazem projetos e idealizam coisas só para ter lucro, né? Então, quando você envolve todas as partes, assim, é maravilhoso. Isso. Maravilhoso. Tem uma parte do projeto que está começando agora, que nós não apresentamos ainda, é que nós vamos expressar um pouco da nossa cultura indígena lá também. Então, nós vamos ter fins de semana. Na verdade, a gente já começou a trabalhar. Você tem raízes indígenas? Tenho, porque o meu DNA já disse que eu tenho. Não que eu soubesse que eu tinha. Não sabia que você Não, acho que minha avó, minha parte mãe, ela sempre falava que ela tinha um pouco de índio nela. E ela parecia um pouco, né, que era. E no meu teste de DNA, eu tenho 13% indígena. Né? Que então, maravilha, assim, gente. Então, muita gente tem, não sabe. Não sabe. E infelizmente é a língua, né, que nós perdemos, Tupi-Guarani, a cultura, né, mas é exatamente isso que a gente quer resgatar, apresentar, né? É apresentar um pouco e ensinar um pouco para as pessoas também, ter esses fins de semana que as pessoas possam conhecer um pouco mais de perto. Porque eu tive a oportunidade de morar no Amazonas, né, lá dentro, na floresta. Então, assim, essa parte eu não sabia. Com 20 anos de idade, eu ajudei num hospital lá. Eu fiquei 6 meses no Maranhão, à beira do rio Japurá, que é 3 dias de barco de Manaus. Olha, gente, outra coisa. Essa dá para escrever um livro. Mas, então, pronto, foi essa parte aí. Então, eu tive essa oportunidade, que para mim foi também muito gratificante, né? Para crescer como ser humano, ver de perto. Como é o nome do lugar? Maranhão. E precisava viajar 3 dias de barco para chegar lá? De Manaus. E você ficou lá 6 meses? Fiquei 6 meses. Trabalhando no hospital? Ajudando no hospital, sim. Aprendi a fazer parto lá. Sério? Com 20 anos? 20 anos. Nossa, foi muito bom. Tirar o chapéu mesmo. Foi muito bom. Então, assim, a gente quer expressar isso um pouco da cultura, da pintura, né, dos índios. Foi apresentado esse projeto por um agrônomo que está trabalhando com a gente, que ele está expressando, ele também teve a oportunidade de viver, né, com os índios um tempo. Então, ele está com esse projeto maravilhoso, que a gente vai também apresentar no Canto Alegre, que é a pintura indígena, o vocabulário, tentar resgatar, conhecer um pouco das nossas origens, né? Nossa, que maravilha. Eu até conheci uma pessoa, a Su, ela é uma fotógrafa e ela ama o Brasil, morou no Brasil, fala português, e tem até a nossa cultura, assim, o jeitinho. Ela é inglesa e ela faz muito trabalho com os indígenas. É mesmo? Então eu acredito que uma das próximas entrevistas vai ser a Su também. Né? A gente então, conheceu, na verdade, numa exposição aqui na Embaixada, de um outro fotógrafo brasileiro que ele registrou momentos na África, no Brasil, e o que ele trouxe muito interessante, né, que foi o que me motivou aí na exposição, é que, por exemplo, se eu tenho uma tribo indígena, que eles não se chamam por nome, porque tipo assim, eles vivem na coletividade. Então, não tem um nome individual para eles, entende? É uma maneira de viver. Tipo assim, eu existo porque você existe, né? Tipo,
você é porque eu sou, esse sentido. Então achei maravilhoso. Então Maravilhoso. me lembrei disso porque trazer essa cultura indígena é muito importante pra gente, né? Porque nós perdemos muita coisa maravilhosa, né, do Brasil, né? Muito, muito. Como as pessoas da Nova Zelândia, né, que eles trouxeram o Murray de volta, então, assim, muitas das comunicações a gente tem a oportunidade de trabalhar um pouco com eles lá no negócio, Uhum. e o meu esposo é da Nova Zelândia, Ah, tá. então eles se comunicam, a apresentação deles hoje em dia, o vocabulário deles, eles já estão trazendo o Murray, né, a cultura deles indígena para o dia de hoje. Então, assim, nas escolas é ensinado, né? Então, o vocabulário, eles se apresentam hoje em dia com a palavra, o que seria pra gente o nosso Tupi-Guarani, né? Ah, então a Nova Zelândia também está fazendo isso. A Nova Zelândia já está já resgatou a bastante. cultura. Uhum. Nossa, nós temos bastante trabalho para fazer para Muito, chegar lá, né? uhum. Muito. Muito. Bom, gente, eu acho que por hoje é isso. Agora, eu só tenho a última pergunta. Sim. Que eu acho que eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir dela. Uhum. Esse brilho no olho, essa energia, assim, assim, a energia dela se sente de longe. De onde vem? De onde vem? De Deus? Pra mim, eu acho que é de Deus. Porque todas as vezes porque como empreendedor, a gente sabe que tem hora que a gente tem o efeito mola, né? Você não tem mais pra onde cair, você bate no chão e volta, né? Ah, esse é um ponto importante, que você, como empreendedora, antes de você ter o laboratório, você tentou outras coisas, né? Eu fiz outros que deram certo, outros que deram Outros que muito deram errado. E quando deu errado? quando deu errado, o que foi que fez você continuar, não desistir? Primeiro eu não tive muita escolha, eu tive que me reerguer, né? As meninas estavam pequenas, também tive que voltar. Uma pequena estava grávida da outra. Elas são 2 anos de Teve diferença. que se Não tinha escolha. Como Eu que tinha que me endurecer. chacoalhar a poeira e dar a volta por cima? É assim que a gente fala? Exato. Mas nessa situação, quando eu olho para trás, eu vejo que tinha uma força muito maior, né? As pessoas vão expressar de forma diferente. Para mim, eu expresso na minha fé que Deus nas minhas orações, né? Que me segurava, que me tirava dali, né? Que me dava força para tentar todos os dias. Então, assim, cada pessoa vai ver essa energia de uma forma diferente, de acordo com que ele se integra, com que ele acredita, né? Na fé que ele tem, que seja do universo, do Espírito, do Santo, do que ele acreditar. E é essa beleza disso, do que a gente acredita, de onde está a nossa fé, a nossa força, seja lá o que a pessoa chame que é, né? Então, assim, eu acho que é isso que me ajuda, que me faz fazer, ou tentar, lógico que a gente é cheio de falha, tem coisa que a gente perde de fazer, que depois que passa a situação, a gente diz, poxa, eu acho que eu poderia ter sido melhor ali, eu poderia ter ajudado outras pessoas, poderia ter ajudado, né? Poderia ter feito alguma coisa melhor, mas naquele dia você estava muito envolvido com você mesmo e não estava pensando em ninguém, e a gente passa e depois se arrepende, né? Então, mas isso é ser humano, né? Sim. Então, assim, é aceitar, nos perdoar. Aceitar. E perdoar nossas falhas, né? E tem um livro que se chama Os 4 Comandamentos, e ele fala, um dos 4 comandamentos desse livro, esse é o nome do livro, na verdade, faça o melhor que você puder, mas lembrando que, é mais ou menos isso, faz muito tempo que eu li esse livro, o melhor que você faz um dia não é o mesmo que você faz no outro dia, porque a gente também é ser humano. A gente também precisa, Exato. né? Tem dia que a gente precisa do ombro, de colo, que a gente precisa de ser cuidado. Vamos dizer que o nosso nível de consciência ele muda, depende do dia, depende das coisas que estão acontecendo. Uhum. Maravilha, gratidão, querida. Muito obrigada a você, Marli, por essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz pelo seu tempo e para mim é um privilégio estar aqui e só de conversar com a Flávia, gente, eu me emociono. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Deixem seus comentários. Obrigada. E aí eu quero ainda voltar com a Flávia no futuro, quem sabe, para lá na fazenda Canto Alegre, para mostrar a fazenda. Vamos! Gente, eu quero ser conhecida. Que honra! Que honra! Vamos.
Uma maravilha, um sonho. Já pode ir, um dia que você quiser Já ir, pode tá? Já pode Nossa, ir. não me fala duas Já vezes, dá. cuidado. Não porque tá você no projeto final, mas já dá para receber. Que maravilha. Amigas lá, já dá sim. Nossa, Mas será um prazer. vou colocar na minha listinha lá. Mas essa oportunidade, Marli, eu tenho que expressar um sentimento que eu tenho. Só em falar, em relembrar algumas coisas que às vezes a gente coloca na gaveta, nos dá vontade de fazer mais. E eu acho que esse trabalho que você faz é extremamente importante e eu espero que todas as pessoas que venham, né, que consigam falar um pouco da gente, a gente que está aqui falando um pouco do que a gente fez, possa passar essa mensagem, distribuir e que as pessoas que estão ouvindo possam seguir o que você está tentando passar para eles, que é ajudar alguém. Às vezes a gente não precisa fazer muito, não. A gente só precisa um passarinhozinho pegar uma gotinha de água e ir lá levar. A gente não vai conseguir salvar o mundo inteiro. Sim, Então, assim, a gente tem que fazer um pouquinho de cada só, vez. um pouquinho de cada vez. Gratidão, querida. Fico feliz com suas palavras. Gratidão. Obrigada. Gente, até a próxima. Obrigada a Obrigada, todos. Flávia. Tchau.